E agora a gente vai falar sobre os 5 censos, né? A gente ouviu já os nomes, as utilizações e agora a gente vai entender como que trabalha com os 5 censos, os 5S. Então, vamos ao primeiro ponto. Devemos seguir um censo de cada vez, ou seja, não adianta você partir para o terceiro, quarto censo e falar agora vamos limpar, agora a gente vai começar a demarcar. Não vai funcionar, não é assim que funciona. Não fui eu que criei isso, essa ferramenta existe dessa forma, ela foi adequada dessa forma, né, adaptada dessa forma para as empresas e funciona até hoje. Então, é uma coisa muito importante. Não queira fazer limpeza antes de você fazer o primeiro e o segundo S, que são importantíssimos. Porque senão vira uma confusão. O seu 5S, que era para durar algumas horas ou alguns dias, pode levar meses até para fazer a implementação completamente, né? Implantar tudo lá bonitinho, do jeito que você precisaria ter feito. Então, primeira dica importantíssima, siga um S depois do outro. Depois, o primeiro S, censo de utilização. Então vamos lá, agora a gente vai explicar para você o que é cada censo. Então o censo de utilização é o quê? Tudo que tem no setor de trabalho, você vai pegar aquilo e remover. Ah, mas como que eu faço isso? Pego e vou remover, né? Existe uma planilha aí, eu vou mostrar agora para você seguir esses pontos, né? O que é prioridade, o que não é prioridade, porque é nesse momento que você vai organizar o setor para o que realmente usa estar perto. E o que não usa tanto, estar um pouco mais afastado ou guardado no armário, numa gaveta. E o que realmente não utiliza, está ali só ocupando espaço, reconhecer que aquilo não se utiliza mais e resolver o que vai fazer com aquilo ali. Ou colocar em outro departamento, num espaço adequado, que um dia pode ser útil, ou realmente o descarte, no último dos casos, e muitas das vezes é lixo, vai para o lixo mesmo. Então vou mostrar para você um gráfico aqui, né, um fluxograma aí, vamos entender um pouco em um desenho que eu fiz aqui para você conseguir visualizar como que é essa parte do primeiro censo de utilização. Então vamos lá. Referente ao primeiro censo, eu coloquei esse quadro aqui para que você possa entender de forma visível o ponto que eu quero abordar. Então, o primeiro ponto é o seguinte: a análise. Você tem que analisar tudo o que você vai fazer e quando você vai utilizar, né? Quando você vai manipular aquele objeto, aquela ferramenta, os utensílios que tem naquele setor. Então, é a análise. O segundo é a frequência, né? Como que você vai estar utilizando aquilo, qual é constantemente, periodicamente as ações. Então, vamos lá. Você analisou quando eu uso constantemente? Manter no local de trabalho ou próximo a ele. Ok? Então essa é a análise que você vai fazer junto com o colaborador que está lá. Não é você que vai decidir, lembre-se, de repente você está fazendo esse curso para trabalhar na parte de consultoria de 5S. Você está fazendo esse curso para melhorar o setor da sua empresa. Nesta parte, você não pode decidir por você mesmo, isso daqui não é útil. Você precisa chamar o operador da máquina, as pessoas, os auxiliares, o pessoal, o chão de fábrica ou o pessoal que está no administrativo ali e falar assim, o que daqui usa e o que daqui não usa. E você mesmo, com a sua expertise, a sua visão, você pode chegar para a pessoa e questionar, olha, isso daqui realmente você utiliza? A pessoa pode responder para você, sim, eu utilizo. Ok, mas quantas vezes na semana você utiliza? Na verdade eu utilizo 2, 3 vezes no mês. Ok, então é uso periódico. Ok? Eu coloquei até aqui no terceiro quadradinho aqui depois da frequência, né? Então é periódico. Eu uso isso 2, 3 vezes ao ano. Então raramente você usa, né? Ou quando necessário você vai lá e pega. Eu nunca uso, então por que está aqui? Vamos resolver o que a gente faz com isso? De repente é de um outro departamento. Tem que analisar, isso depende de setor para setor. E aí a ação. Se ele usa constantemente, manter no local de trabalho ou próximo a ele. Ok? Então se ele tem uma mesa, um balcão de trabalho, alguma coisa assim, você vai
deixar próximo para ficar fácil acesso. Se é periodicamente, você não vai deixar tão próximo aonde flui o trabalho dele. E se é raramente, manter em depósito afastado do local de trabalho. Ou depósito, ou uma gaveta, um armário que realmente não vá de forma nenhuma atrapalhar o fluxo. Porque também não adianta você colocar dentro do armário aquele utensílio, aquele objeto, e a pessoa olhar aquilo ali e falar assim: ah, mas eu uso o armário constantemente, todos os dias eu vou lá, abro, tenho que utilizar aquele armário e o objeto está ali ocupando um baita de um espaço. Então tem que ter uma visão, você tem que estudar muito o setor. Eu falo para as pessoas, e a gente vai falar isso no curso, só que eu quero reforçar nesse momento, que quando você vai fazer a implementação do 5S na empresa, quando você vai aplicar o 5S, você não pode chegar, então vamos lá, vamos ver o que utiliza. Você precisa estudar o setor, a mentalidade da empresa, você precisa realmente saber se a empresa está aderindo àquela metodologia agora, principalmente quando você é funcionário da empresa que você quer aplicar. Isso é importantíssimo. Senão não dá certo, ok? Senão não dá certo. E o último aqui, nunca usa, é aquilo que eu falei. Realmente, ou você tira do seu setor, ou é lixo. Não tem como a gente ficar pensando muito. Então vamos voltar lá e vamos continuar vendo os outros sensos lá para a gente entender bem. E aí a gente tem o segundo senso, senso de organização ou ordenação, né? Isso daí depende do livro que você está lendo e tudo mais. Mas vamos colocar de organização que é mais fácil para compreender. Nesse senso, a partir do momento que você removeu tudo o que você não vai utilizar, você começa a posicionar aquilo que você usa com frequência, que possivelmente e muitas das vezes aquele objeto que ele usa com frequência estava longe, estava no armário, estava na gaveta, estava de repente até num outro departamento. E aí você vai ter que adequar todo o setor. Então, esse segundo S, ele demanda um pouquinho mais de tempo. Então, você tem que já ter estudado o departamento, o fluxo de trabalho, para você poder gerir esse segundo senso. E por que eu falo que você precisa estudar o processo? Porque é neste momento que existem as otimizações que vão acontecer e vão existir possibilidades de você otimizar o processo produtivo. Então é importantíssimo isso para você conseguir enxergar o processo, como funciona, o que realmente, onde vai, todas as variáveis do processo, e é possível ou não, ou do jeito que acontece de forma fluida, não tem o que mudar, mas deixando tudo mais perto, vai ser muito mais aproveitado aquele ambiente de trabalho. Então, é uma questão de analisar, realmente você precisa analisar todos esses pontos que eu falei aqui, que eu estou te orientando a fazer, ok? O terceiro senso é o senso de limpeza. Então, feito tudo isso, você vai partir para limpeza. E quando é limpeza mesmo. Você limpar tudo, em cima, embaixo, atrás do computador, nas cadeiras, arrastar balcão. É realmente uma limpeza que não é aquela limpeza diária, né? O tapete sempre está lá, varre, debaixo do tapete ainda está pó, mas deixa que o tapete está lá, né? Aquela coisa de vamos camuflar nossa limpeza. Não, é uma limpeza realmente muito rígida, muito controlada. Você que está assistindo esse vídeo, é importante que você participe também do processo, como eu participei em todos os processos que eu implementei. Lógico que tem um bom senso, né? De repente fazer uma limpeza numa máquina tem que ser habilitado, onde você pode tocar a mão, né? Tem que ter um bom senso. Mas quando eu falo participar, por exemplo, vamos colocar essa cadeira para o lado de lá. Não custa você ajudar a pegar a cadeira e colocar do lado de lá, né? Participar. Participar da melhor forma que você achar aí dentro do seu setor, do setor que você está aplicando. E o senso de limpeza, ele tem uma coisa interessante, que quando você está fazendo o segundo S, só voltando ali para o segundo S, um pouquinho antes de você começar o terceiro S, você começa a demarcar. E o que é demarcar? É você colocar nome nos espaços. Então vamos supor, você tem um balcão onde
a pessoa faz um trabalho. Eu vou dar só um exemplo, mas isso serve para qualquer setor da empresa, até o administrativo. E naquele balcão, ele tem um carrinho que ele usa para movimentar as peças mais pesadas. Só que aquele carrinho, ele nunca está no mesmo estacionamento, né? Eu até brinco com as pessoas, o carrinho tem que ter um estacionamento. Então, ele nunca está parado num determinado local, padronizado. Uma hora ele está ali, uma hora ele está aqui, uma hora ele está lá no outro setor, a pessoa, ele para de trabalhar, né? O cara para de trabalhar ali para se deslocar lá para outro setor para pegar o carrinho. Então, é o momento de você demarcar. E automaticamente você já vai limpando, já vai passando um pano em tudo, já vai organizando tudo e identificar. Essa identificação, normalmente no chão de fábrica, como que é feito? Através de faixas, ok? Você vai colocar faixas nessas demarcações. Quais são as cores? As cores mais acessíveis. As cores que você vai estar utilizando, isso daí fica a critério de cada empresa. Isso daí pode ser discutido dentro do seu ambiente de trabalho, com a direção, e ver se vai realmente ser pintado com tinta ou não. A gente vai falar um pouco mais na frente sobre isso daí, porque o processo pode ser alterado, ok? Então, fica esse ponto aí. Então, a gente vai falar mais detalhado também sobre cada processo. Então, o terceiro senso é limpeza. Vamos limpar tudo, vamos organizar tudo. A gente vai falar também cada senso alguns pontos importantes para que não aconteça nenhum probleminha aí durante a implementação. Porque eu já sofri isso e eu não quero que você passe por esses detalhes. E o quarto senso é o senso da saúde. O que acontece? Agora vem uma coisa muito bonita aqui. O quarto e o quinto senso é consequência da boa aplicação do primeiro, segundo e terceiro senso. Dos 3 primeiros sensos. Ou seja, se você fez o primeiro senso, deixou tudo somente que utiliza dentro das características. O segundo senso, você realmente organizou tudo, fez tudo da forma que tinha que fazer. E o quarto senso, ele vem de uma consequência de reflexo dos outros sensos. Ou seja, é a saúde, não ter estresse, não correr atrás de coisas que estava aqui e agora não está. É um monte de coisa que vai estar ajudando na questão da saúde e integridade física, igual eu falei. Então, esse é o momento de você realmente pegar e entender se realmente está funcionando ou não. Até a produtividade, você sente também a saúde, a harmonia da empresa trabalhando, é uma coisa bem bacana. É um resultado incrível. E o quinto senso é a padronização. Esse quinto senso, como o quarto senso, você só vai conseguir ter uma certa conclusão a partir do momento que passou uma semana, um mês do 5S. Se aquele carrinho, que foi o exemplo que a gente colocou aqui, ele realmente ainda continua sendo utilizado e parado ali onde ele deveria ser estacionado, vamos colocar entre aspas aqui. Então isso é importantíssimo que você coloque. Ok? Então, fica aí, o 5S foi uma rápida introdução aí sobre os censos. Depois a gente vai falar sobre como aplicar de forma mais, uma ênfase um pouco maior em cada censo, envolvendo pessoas, envolvendo materiais. E mais detalhado a gente vai falar que é aí que você vai começar a tomar um direcionamento na aplicação. Ok? Até então a gente está falando sobre a introdução, a estrutura e tudo mais. Então a gente se vê no último vídeo desse módulo.